A nossa análise de hoje começa num lugar onde a gente espera um máximo de cuidado, a UTI de um hospital infantil. O que à primeira vista parece uma crise isolada, na verdade é uma janela para um dos maiores desafios da saúde no mundo todo. Vamos entender juntos como um surto em Brasília acaba revelando um problema que, no fundo, diz respeito a todos nós. O cenário é o Hospital da Criança de Brasília José de Alencar. Imagina só. Lá dentro da unidade de terapia intensiva, um inimigo invisível, silencioso, começa a se espalhar. E o pior, bem no lugar onde estão as crianças mais frágeis. Ok, então, para começar, vamos focar nos acontecimentos. O que exatamente aconteceu dentro daquele hospital para disparar um alerta tão grande? E aqui está a grande vilã da história, a Acinetobacter baumannii. E não, ela não é uma bactéria qualquer, é o que a gente chama de superbactéria. E por que super? Simplesmente porque ela é craque em resistir a um monte de antibióticos diferentes. Isso transforma as infecções que ela causa, como pneumonia, num pesadelo para tratar. O que se sabe, a partir de relatos de famílias e até de profissionais de saúde, é que essa bactéria se espalhou pela UTI. Ela acabou infectando justamente as crianças mais vulneráveis, muitas delas já lutando contra outras doenças graves. Mas em meio a toda essa tensão, veio uma notícia boa. Felizmente, nenhuma morte foi diretamente ligada a esse surto. Certo. Agora, vamos virar a página e olhar para a reação oficial do hospital. É aqui que as versões da história começam a não bater muito bem. Em uma nota oficial, a direção do hospital fez duas coisas. Primeiro, confirmou que sim, os casos existiam. Mas, na mesma frase, veio uma mensagem para acalmar todo mundo. A situação estava sob controle e não havia novas ocorrências. E é aqui que a coisa esquenta. De um lado, denúncias bem sérias, falando que pacientes infectados e não infectados teriam ficado no mesmo lugar. Do outro lado, o hospital negando tudo pé junto. Eles garantem que todos os protocolos de isolamento foram seguidos direitinho. E para reforçar essa ideia de controle, o hospital detalhou o protocolo deles em 5 passos. Segundo a direção, assim que a bactéria foi detectada em testes de rotina, a UTI foi bloqueada na hora. Depois, quem testou positivo foi isolado, os outros passaram por triagem e, claro, as autoridades de saúde foram avisadas. Mas, para a gente entender de verdade o tamanho do que aconteceu em Brasília, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Esse surto, na verdade, não é um caso isolado. Ele é um sintoma bem local de um problema que é global e cada vez mais urgente, a ascensão das superbactérias. E isso, claro, leva a gente a uma pergunta que é fundamental. Como é que uma bactéria comum do dia a dia se transforma numa superbactéria tão poderosa, capaz de driblar tantos remédios? É exatamente por isso que esse caso no Hospital da Criança é tão importante. Ele funciona como uma miniatura de uma crise de saúde global. A resistência aos antibióticos é uma ameaça real que pode literalmente jogar fora décadas de avanços da medicina. Se a resistência só aumenta, a pergunta que não quer calar é: por quê? Uma análise bem crítica que encontramos aponta para uma causa sistêmica, para um debate muito maior e mais complexo do que as paredes de um hospital. E essa análise nos leva para uma mudança importante que aconteceu lá em 2011. Antes disso, a culpa pela resistência era meio dividida, sabe? Mas depois de 2011, uma nova regra colocou a responsabilidade total pela prescrição de antibióticos nas mãos dos médicos. E aqui está o centro do argumento dessa análise. A sugestão é de um efeito dominó. A indústria farmacêutica supostamente influenciaria médicos a receitar antibióticos mais novos e potentes, mesmo quando os mais antigos dariam conta do recado. Essa prática, segundo essa visão, acaba sendo um prato cheio para acelerar a resistência das bactérias. Para ilustrar a ideia, a fonte dá um exemplo bem concreto. Eles citam a prescrição de um antibiótico super forte, a levofloxacina, para tratar infecções que uma simples benzetacil resolveria. E o gráfico ajuda a gente a visualizar essa comparação. De um lado, a penicilina, eficaz com baixa toxicidade. Do outro, a levofloxacina, que, segundo a fonte, além de ter um risco maior para o fígado, também é uma das campeãs em acelerar a resistência das bactérias. Certo. Juntando as peças, então, o surto em Brasília de um lado e esse debate mais amplo sobre as causas da resistência do outro. O que a gente pode aprender com tudo isso? A conclusão que fica é que o que aconteceu em Brasília não é uma falha isolada, um ponto fora da curva. É, na verdade, a ponta do iceberg. É a manifestação bem local de um problema global
cujas causas são muito mais complexas e profundas do que parecem. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos principais são: primeiro, superbactérias são uma ameaça real e não dá para ignorar. Segundo, as causas da resistência são super complexas e o debate é quente, incluindo aí a relação da indústria com os médicos. E por fim, o grande desafio é coletivo. Como a gente faz para proteger os medicamentos que ainda funcionam? E isso tudo nos deixa com uma pergunta que fica ecoando. As bactérias estão numa corrida de evolução constante. Elas não param. E nós? Qual vai ser a nossa estratégia para não perder essa guerra e garantir que a gente tenha medicamentos eficazes no futuro? A questão, por enquanto, continua em aberto.